Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 18/6, volume 26, trecho 17. A divina vontade e a vida trabalhadora dela na criatura. A divina vontade e a vida trabalhadora dela na criatura. Diferença entre quem vive e quem não vive no Fiat. Minha pobre mente se perdia no Fiat divino. Sentia o doce encanto de sua luz arrebatadora. E pensava em mim, mas que coisa é esta, divina vontade, em minha pobre alma? E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, que fortuna a tua, viver sob o doce encanto de meu querer divino. E não sabes tu que ela, quando toma posse da criatura, forma sua vida trabalhadora nela, de modo que assim como age em si mesma, assim age em quem reina. Então, a grande fortuna, a grande riqueza, né? Viver sobre o doce encanto da divina vontade, né? Viver na divina vontade é uma fortuna, é uma riqueza, é um bem muito grande, né? Que aí ele está dizendo que a alma ali, quando ela toma posse da alma, ela forma a sua vida trabalhadora, né? Então ela está trabalhando, ela está em ação, né? Está sempre em ação, sempre em movimento contínuo, assim como ela é em si mesma, né? Ela também é na alma, né? Ali ela também age da mesma forma, aonde ela está reinando, né? Na alma que ela reina, né? Que a divina vontade está reinando. Então é como o exemplo que a Aline falou, a divina vontade, ela está sobre todas as coisas. E é contínua a vida trabalhadora dela, não para, porque se parar, né, tudo para. Se a divina vontade parar de trabalhar, vamos pensar assim, né, as coisas entram em desordem, né, porque as coisas, né, a criação, a gente for olhar para a criação, as coisas só estão em seu devido lugar e em ordem por causa da divina vontade. É a divina vontade que põe as coisas em ordem. Então, o sol continua fazendo seu trabalho contínuo, sem cessar, 24 horas por dia, né? A lua faz o seu trabalho contínuo, sem cessar. A terra, o vento, né? E é constante o trabalho, né? Os alimentos, né? A luz do sol está em trabalho contínuo para trazer todos os bens ali para as sementes, né, que vai germinar e trazer os frutos para nos alimentar. Então, é contínuo o trabalho da divina vontade. Se a gente for olhar, né, para a criação, né, para toda a criação, meu Deus do céu, é um trabalho que não para, que se parar, as coisas, né, se desanda, entra em desordem. Por isso que todas as coisas estão em seu devido lugar, né? Até os dias de hoje, e será assim até o fim, né? Porque é a divina vontade, tem essa vida trabalhadora que não para. Então, na alma é a mesma coisa. Ela age da mesma forma, né? Ela está em contínuo trabalho. Ela está agindo sempre, sem cessar, né? São atos contínuos e ininterruptos que não param. É muito incrível, né? E mais que rainha se impõe sobre tudo. Ela impõe a sua vontade sobre todas as coisas, né? A divina vontade. Na alma, ela se impõe sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias e acontecimentos, sobre tudo. Sobre os pensamentos da criatura, né? Sobre os desejos, sobre tudo, né? Sobre sua inteligência, sua memória, a sua vontade, sobre tudo. Ela impõe, né? Onde ela reina, né? O que impõe? Ela se impõe, ela está em ato, ela está sempre em ação, ela se concretiza, né? A vontade divina, ela toma vida, se materializa, ela está sempre se impondo, né? Impondo a sua vontade onde ela reina, né? Está sempre acontecendo, é ininterrupto, né? Se estende, ó, com sua luz na pequenez da criatura, né? A divina vontade se estende
tudo que Deus quer depositar na alma, a criação, tudo que Ele quer criar, né? Tudo que Ele quer colocar dentro da alma, ela se estende com sua luz, né? Então, com o conhecimento, ela vai se estender na pequenez da criatura, né? Nos atos do dia a dia, né? Nos pequenos atos, ela vai estender toda a sua luz. Em cada ato, né? No ato pequeno da criatura, na pequenez da criatura, ela vai estender, ela vai imperar, ela vai se impor, né? Vai estender a luz e a gente vê luz, né? A gente sabe, em todas as coisas, né? A gente vê, tira uma luz, um conhecimento, né? Em tudo. E aí forma-se o doce encanto, a vontade humana, né? Então, assim, com sua luz, ele nos arrebata a vontade humana. Ele encanta, a gente fica sem, né? Assim, como sem nem reagir, né? Quando a gente passa a ter esse conhecimento, né? Quando Deus derrama sua luz na nossa pequenez, a gente fica sem reação nenhuma. É incrível, né? Como a gente, meu Deus, é como se nos silenciasse, nos calasse, né? A nossa vontade, assim. A gente fica sem reação. É só Fiat? É isso aí. É incrível, né? Quando a luz da divina vontade se estende sobre nós, quando Ele derrama os seus conhecimentos, nos encanta. Nos encanta que a gente não não sabe, né? A nossa vontade, ela fica paralisada. Nossa vontade humana fica paralisada, né? Ela não consegue mais agir por si mesma, assim, né? Fazer sua própria vontade, né? Ela olha ali para aquela luz e desfia, e fica encantada, arrebatada, né? E aí a vontade fica livre, né? A vontade humana que estava escravizada, né? Nas suas paixões, né? Escravizada do pecado, apego à criatura, a coisas, né? Escravizada de pensamentos, né? Com essa luz que se estende, né? Que encanta a vontade humana, ela dá essa liberdade, né? Aí tanto que ele vai falar aqui, ó, para estar mais livre de formar a sua vida, né? Então essa luz, ele liberta, né? Liberta a alma da escravidão e assim ele pode, né? A vontade está livre para fazer a vontade de Deus. Ela não está mais escrava de si mesma, né? Das criaturas, de coisas. Então, a vontade humana, ela está finalmente livre e na liberdade, ela se dispõe, na liberdade, ela dá. Então, na liberdade que a alma dá, nessa liberdade, deixando a divina vontade de viver livremente na alma, ela forma essa vida, né? Ele está falando aqui, ó, encanto a vontade humana para estar mais livre de formar sua vida. Então, a divina vontade ela tem a liberdade, né, na alma. A alma se dispõe da liberdade para Deus, ela fica encantada e arrebatada. E aí ele vai formar sua vida, né? Quando a alma forma esse vazio, entende o seu nada, sabe da sua pequenez, então ele vai formar a vida da divina vontade na alma, né? E vai ter essa vida trabalhadora, vai agir assim como ele age fora, né, em si mesmo, quer dizer, ele age em si mesmo e age sobre todas as coisas, mantendo a ordem sobre tudo, ele vai agir da mesma forma na alma, né, que aí ele vai falar aqui, ó, e como a vida divina de meu filho está composta de atos repetidos, nunca interrompidos, né, então é a vontade humana que interrompe o agir de Deus, né, a vontade divina, então a vontade humana que interrompe, né, e a divina vontade não, são atos repetidos, ininterruptos, contínuos, né? Então se a gente vê assim, pegar a criação, porque é os exemplos assim que mais vem assim, e que mais Deus usa aqui no livro do céu, né? Para fazer a gente entender. E assim, a gente vê assim, o sol, o exemplo do sol, ele tá em atos repetidos, nunca muda, tá no lugar, sempre naquela rotação, né? Ininterrupto, enviando sua luz todos os dias, a Terra girando, né? Fazendo aquela rotação, o giro que tem o dia e tem a noite, então é ininterrupto, sempre contínuo. Então, já pensou se a divina vontade fosse
interromper, né? Como é a vontade humana, que tudo interrompe, né? Não tem atos contínuos de vontade humana, não existe, né? E se a divina vontade fosse interromper, paralisasse, o que seria? Né? Não teria esses atos repetidos que a gente vê, né? Na criação, que é sempre contínuo, nunca muda, está sempre naquela rotação perfeita, a Terra, o Sol, os planetas, né? Os animais, né? É muito incrível como os animais agem, vivem, né? E se a gente for observar cada animal, como ele vive, como assim é contínuo, é repetido, né? Como ele se alimenta, a cadeia alimentar, é muito incrível. Se a gente for parar para ver, a gente vê que é ininterrupto, é repetidos. E a gente sabe que toda a criação tá, né, vive na divina vontade, está na divina vontade. Então eles estão em atos assim, repetidos, contínuos. A gente vê lá a semente que a gente que planta, né? Planta, germina e vai crescendo, floresce, dá fruto, morre. E a gente vê toda essa cadeia também dos animais nascem, crescem, né? Reproduzem, envelhecem, morrem. Então são esses giros repetidos que nunca se interrompe. É muito incrível, né? Então é assim a divina vontade. Se a divina vontade parar a sua vida trabalhadora sobre todas as coisas, sobre as almas, meu Deus, o que seria da gente, né? O que seria se ele interrompesse? Então a gente vê, né? Exteriormente esses atos repetidos e nos faz refletir sobre esses atos contínuos da divina vontade. A gente vê materialmente, né? Materialmente, assim, visualmente, né? Se a gente olhar para as coisas, a gente vê esses atos repetidos que nunca se interrompe, né, na criação. Não está sujeito a parar, né? Se parar, meu Deus, não tem vida. Se parar, acabou vida, né? Por isso que se a alma que quando interrompe, quando não faz a divina vontade, a vida para, né? Não é formada, né? Naquele ato que ela não corresponde a Deus, que faz a sua própria vontade, a vida interrompe ali, porque é a divina vontade que dá vida para todas as coisas, que dá continuidade, que tem constância. Então, se a alma não corresponde, interrompe o ato para a vida, não tem vida, né? Por isso que sentes em ti um ato que nunca acaba, uma luz que nunca se apaga, um amor que sempre arde, tá vendo? Então, por isso, não interrompe, é a constância na alma, né? É um ato que nunca se acaba, os conhecimentos nunca se acabam, nunca se apaga, a gente vê luz em tudo, né? E amor que sempre cresce, né? Nunca diminui, né? Cada vez que a gente conhece, né, arde mais. Esse amor inflama, aumenta cada vez mais cada vez que a gente conhece, né? Aí ele vai dizer que ó, não é assim. Para quem não vive em meu querer, então é totalmente o oposto. Quem vive fora da vontade de Deus, né? Quem não vive na vontade divina é o oposto de tudo isso que ele falou. Não, eles sentem a vida divina interrompida em seu interior. Então é uma diferença muito grande, né? Quando um ato ali de vontade humana, quando a gente interrompe a vontade divina, quando a gente não vive da vontade divina, é totalmente diferente. Meu Deus, assim, é gritante, assim, de diferença. A gente nota, a gente sabe. Hoje que a gente está vivendo a divina vontade, a gente vai olhar quando a gente não vivia, é gritante a diferença. Enorme, enorme. É por isso que ele está falando, a gente sente a vida interromper. Então era totalmente diferente, né? Ó, seus atos interrompidos, ora se sentem de um modo e ora de outro, tá vendo? Então é a inconstância, né? Não tem aquela ordem, aquela constância, não tem paz. Então é volúvel, é uma alma volúvel, né? Inconstante, que uma hora tá de um jeito, uma hora tá de outro, uma hora sente de um jeito, uma hora se sente de outro, né? Um exemplo, né? É uma alma assim, né? Que vive na sua própria vontade, mano. Tem hora que tá, nossa,
vai dormir de um bom humor assim, super tranquila, bem, e amanhece super estressada, né? Às vezes assim, do nada, uma hora tá bem sorridente, uma hora tá cara feia, fechada. Então assim, é uma alma involúvel que vai ali se movendo e se deixando levar pelos acontecimentos do dia, pelo que tá sentindo. Ela se move pelo que tá sentindo, não pelo que a divina vontade quer, né? Porque ela tá vendo a sua própria vontade. Então, ela se move não da vontade divina, mas dos sentimentos, do que ela está sentindo na sua vontade humana ali, o que ela sente, né? Então, por isso que uma hora ela está sentindo uma coisa, uma hora está sentindo outra, porque o que determina para a alma que vive de sua vontade humana é isso, é o que está sentindo. O que determina ela se movimentar é o sentimento, o que ela está sentindo naquele momento, né? Ela se deixa levar. Sua vontade não está investida por uma luz contínua que docemente a alimente e a arrebate. Então, assim, ela não vê luz em nada, né? Ela olha para todas as coisas, olha para a criação, para os acontecimentos, para as circunstâncias, para a cruz e não vê luz, não vê nada. Meu Deus, é uma escuridão, é vazio, é vazio. As coisas eu penso assim, que o olhar de uma pessoa que vive na vontade humana é um olhar vazio, que não tem, nada tem sentido. As coisas não têm sentido, é uma vida sem cor, uma vida, assim, sabe, sem cor, acinzentada, que não tem sentido as coisas, né? Então ela não vê luz em nada, ela não consegue enxergar luz, não vê o para quê, não tira um conhecimento, um aprendizado das coisas, ela não para. Ela não consegue meditar diante das situações, parar para pensar, sabe? Ela não pensa, ela não age com a razão, com o pensamento, ela não pensa, né? Como eu disse, ela age pelo que ela está sentindo, né? Então, ela não vê luz em nada. Então, como ela não vê luz em nada, ela não se alimenta, porque é os conhecimentos, a luz, né, que Deus envia para nós, para a nossa alma, e também por meio das situações, ela nos alimenta, é uma luz que alimenta a alma. Então, se a alma, na sua vontade, ela não vê luz em nada, então, consequentemente, né, ela vai estar em jejum. A alma dela vai estar em jejum, então ela não se alimenta, ela não tem luz, nenhum conhecimento, não se alimenta daquela situação, não tira a luz e a arrebate, né? Então, arrebate, sua luz contínua que docemente a alimente e a arrebatar a alma, né? Não arrebata, né? Entendeu? Não fica encantada, arrebatada, não tem sentido nada, né? Sem graça, né? Assim, só vê coisa ruim, só reclama, né? E que sentindo o doce, e que sentindo o doce do meu querer, não se dê nenhum pensamento de sair em campo para agir humanamente. E se tem luz, é em intervalos. Deixa eu botar que eu não entendi aqui essa parte. Não está investido por uma luz contínua que docemente a alimente e arrebate, e que sentindo o doce do meu querer, não se dê nenhum pensamento de sair em campo para agir humanamente. Não entendi essa parte aqui, peraí, ainda não caiu a ficha. Que sentindo o doce do meu querer, não se dê nenhum pensamento de sair em campo. Acho que ele está querendo dizer assim, porque então ela não se alimenta, não se arrebata. Então, se ela se alimentasse e arrebatasse, ela sentiria o doce, como é doce o querer divino, né? A luz, o conhecimento, ela nos alimenta, a gente saboreia, né? E nos arrebata de vez que a gente sente esse doce encanto do querer divino, né? E a gente não dá campo para os pensamentos humanos, né? E a gente não sai, não se movimenta, não se põe em campo o nosso agir humano, mas o agir divino, né?
com o alimento, com a luz, né, que a gente tira das coisas, dos acontecimentos, né? Então, esse alimento na divina vontade nos faz pensar divinamente, agir divinamente, né? E se tem luz, é intervalos. Eu acho que é isso que ele quis dizer aqui. Eu ainda não entendi muito bem, mas foi o que me veio agora aqui, né, nesse pedaço aqui que ele tá falando. Aí, e se tem luz, é em intervalos. Então, né, se tem luz, uma hora ela vê luz, assim, uma hora ela entende o que está acontecendo, uma hora ela não entende. É intervalos, né? Interrompe, né? É interrompidos, é intervalos. Uma hora ela enxerga, né? O que está acontecendo para aquilo, mas tem horas que ela não vê. Então, é intervalos, né? Símbolo de quem vive em minha divina vontade é quem possa estar sempre sob o sol. Sua luz não termina jamais. Então, está sempre na luz, né? Está sempre ali, sendo alimentada, né? Sendo aquecida pela luz da divina vontade, né? Então, ela, com a luz da divina vontade que nunca termina. Então, assim, é ininterrupto, né? Você tá vendo aqui que Jesus está dizendo que na vontade humana, ela uma hora vê luz, uma hora não vê, né? Não se alimenta, né? Como ela não vê luz, uma hora ela vê, como ela não vê luz, a alma dela não se alimenta, ela não veio para aquilo, não arrebata ela, não conquista a alma, não faz ela agir, né, na divina vontade, né? Então, é totalmente diferente, né, na divina vontade, que está sempre sob o sol, sempre sob a luz. Tem luz por toda parte, né, que nunca termina. É conhecimento contínuo, de um atrás do outro, que jamais se acaba, né? Totalmente diferente. Nem tem necessidade de ser alimentada para não se apagar, tá vendo? Porque ela não interrompe. A divina vontade é ininterrupta. Então, ela não tem essa necessidade de ser alimentada, né? Não tem esse medo de, vai se apagar, acabou. Não, né? Na divina vontade não tem, é ininterrupta, nunca se apaga. Ela está sempre alimentada, sempre saciada, né? Porque é luz constantemente, né? Ela só vê luz por toda parte, então ela está sempre saciada. Então não tem essa necessidade de estar sendo alimentada, né? Porque ela está sempre ali saciada, cheia, né? Cheia de luz e conhecimento. Assim que quem pudesse viver sob o sol sentiria que ele chove sempre luz, né? Como eu falei, está sob a luz, né? Tem sempre luz. E como a luz contém admiráveis efeitos, se alimentaria de doçuras, de perfumes, de variedade de cores, de luzes, de modo que sentiria formar-se em si mesma a vida do sol. Então, né, ali ela chove luz, né? É sempre luz. E em cada acontecimento e circunstância, né, por toda parte ela vê luz e está sempre ali tirando conhecimento, né? Então, diante daquela luz, é criado, né, forma na alma a vida divina. E com isso vem os frutos, né, na vida, né, quando ela põe em prática todos esses conhecimentos que ela está adquirindo, né, nos estudos, nas meditações, diante dos acontecimentos, circunstâncias, na cruz, aonde ela vai, ela vê luz. Então ela está sempre saciada, né? E ali na vida, ela põe para fora tudo isso, né? A divina vontade, ela forma a sua vida trabalhadora, ela age na alma, né? Então vem os frutos e tudo isso que Jesus está falando da luz, que são os perfumes, variedade de cores. Então, né? Nossa, muitas lições e muitos frutos que saem, né? Muito incrível. Em troca, para quem não vive, meu querer, ainda que não fosse mal, é símbolo de quem vive sob a luz do submundo. Então, tá vendo? Então, ele tá falando aqui, né, que ainda que não fosse mal. Então, as almas, né, o homem que vive na sua vontade humana. Tem gente que, né, não faz coisas mal, né, ainda que não fosse mal, faz coisas boas. Mas ali é símbolo de quem vive sob a luz do submundo.
Porque ele está falando aqui um pouquinho mais antes, vê. De modo que sentiria formar-se em si mesmo a vida do sol. Em troca, para quem não vive meu querer, ainda que não fosse mal, né? Ainda que fizesse coisas boas, né? É símbolo de quem vive sob a luz do mundo, a qual não tem virtude nem força de formar um doce encanto de luz. Então, né? É totalmente diferente, né? Mesmo que você não faça coisas boas, né? Na sua vontade humana ali, um ato bom, um ato santo, mas ela ali está sob a luz do submundo, né? Com as coisas do mundo, né? Quer fazer as coisas do jeito dela. Então, não tem aquela virtude, aquela força de formar luz, de ter conhecimento, dela se alimentar. Ela não se alimenta. Como ele falou aqui no início, ela não se alimenta e nem se arrebata. Não sente nenhum arrebatamento, ela não sente nenhum encanto, de modo que faz ela agir ali conforme a vontade divina. Não, para ela não tem, como eu falei, não tem sentido a vida, não vê o para quê das coisas, não tira nenhum ensinamento. E por não tirar ensinamento, ela não se alimenta. E por não se alimentar, ela não toca. É uma alma assim que não, sabe? Totalmente ali, como se tivesse anestesiada, dormente, né? Para as coisas de Deus. Então, tanto faz, tanto fez. Tipo assim, não acontece nada, é totalmente indiferente. Então, não forma essa luz, a vida divina na alma. Mesmo que o ato seja santo, mesmo que o ato seja bom e santo, mas é feito na vontade humana. E vontade humana não tem fruto, não dá vida, não forma vida. Ela é infrutífera. A vontade humana só vai deter alguns frutos se estiver unida com a vontade divina, né? De eclipsá-la tanto de não poder olhar outra coisa que luz. Então não forma encanto. Não tem luz, né? E estar sujeita a apagar-se frequentemente, porque não possui em sua natureza a virtude alimentadora contínua, que é a divina vontade que eu acabei de ser. Né? A vontade humana, ela é infrutífera, né? Então, ela só vai ter frutos unida com a divina vontade. É a divina vontade que dá vida, que frutifica, que alimenta. Então, sem a divina vontade, né? Ela não vai ter. Ela vai estar apagada, né? Uma alma apagada, meu Deus do céu, em trevas contínuas e sem luz nenhuma, né? Então ela não vai ter a virtude alimentadora que vem da divina vontade, né? E se não se alimenta, sua luz termina, né? Então, se ela não se alimenta da divina vontade, se a divina vontade não é o centro da alma, não reina, não age, né? Na alma e através dela, não forma a sua vida, então, né? Ela não tem luz nenhuma, né? Não a alimenta, não dá luz ali e não é gerado nada na alma dela. Já pensou, meu Deus do céu, que tristeza, né? É uma vida muito sem sentido, né? Não tem sentido, né? As pessoas não veem sentido na vida delas. Uma vida sem sentido, sem um propósito. É um propósito tão raso, para elas é muito, né? Quando as coisas do mundo, os propósitos humanos, eu quero ser isso, né? Eu quero ser um exemplo, sei lá. Quero ser um médico renomado, de sucesso, quero ser famoso, ganhar muito dinheiro. Meu Deus, né? Na cabeça de uma pessoa que dá vontade de mandar isso, meu Deus, é tudo para ela, né? Ela acha que essa é a vida, né? E não é. É uma vida totalmente assim. Para ela é isso que é a vida, que dá sentido para ela, né? É a finalidade dela, é o propósito de vida delas, é esse, né? É as coisas do mundo, e é tão superficial. E as almas ficam tão assim, como ela não vê luz em nada, né? Não se alimenta, não tem essa virtude ali da divina vontade que alimenta esse alimento contínuo. E você vê que o propósito da vida delas são esses. E ainda assim, elas não são felizes, né? A gente vê que elas estão sempre ali
como é que diz o nome? Insatisfeitas, muito insatisfeitas, né? E você vê que a gente vê, assim, quantas pessoas famosas aí que tem tudo no mundo, dinheiro, fama, poder, reconhecimento, tem tudo, né? Do mundo, tem tudo. Mas elas estão depressivas, se sentindo aquele vazio, né? A gente já ouviu tantas histórias de famosos, de cantores, de bandas aí que se suicidaram, cometeram suicídio porque a vida vazia, sem sentido, elas não estavam, né? Tendo tudo, mas não estavam felizes, se sentindo realizadas, completas, sempre faltando algo, sempre faltando algo. A vida não tinha sentido a vida para elas, né? Para elas não tinha sentido mesmo tendo tudo. Então você vê, né? E como uma luz formada pela criatura não possui nem doçura, tá vendo a luz? Ó, e como uma luz formada pela criatura, na vontade humana, que ela não possui, não tem doçura. A vida não tem doçura, não tem luz, não tem cor. É uma vida, como eu falei, né? Ali, sem cor, sem vida. É uma vida azeda, né? É uma vida azeda, né? Que a pessoa não vê, assim, graça em nada, vamos dizer assim, né? A graça em nada, né? O bem em nada. É sempre tudo ruim, tá sempre tudo ruim, né? Nunca tá bom. É uma vida azeda, azeda, triste. Não tem doçura, não vê doçura nas coisas, né? Não sente a doçura nas coisas, não vive a doçura, não vive em paz. Uma alma preocupada, perturbada, né? Sem cor, sem vida, sem perfume. Meu Deus, é uma vida muito triste, né? Meu Deus, é uma vida miserável, muito triste, né? Não pode sentir que se forma em si a vida daquela luz, né? Porque não tem luz da vontade humana. Então não forma a vida da luz, né? Não forma a vida, né? Nos atos que ela faz. Que grande diferença entre quem vive meu querer divino e entre quem vive fora dele. Meu Deus, realmente é uma diferença muito grande. Né? Quando hoje, olhando como eu vivia, meu Deus do céu, realmente é uma diferença assim, gigantesca, gigantesca. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem de minha pobre alma. Amém. Fiat.